Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Queria fazer uma pergunta a vocês. A gente consegue rezar, minha gente, mais um pouquinho? Sim ou não? Amém. Então feche seus olhos. Pai, a Tua palavra alimentou o nosso coração nessa manhã. Nós somos felizes porque conseguimos fazer todo esse percurso. Pedimos a graça de permanecer com o Senhor até a ressurreição. Obrigado porque nós sentimos que a Tua bênção pode nos acompanhar todos os dias de nossa vida. E nós nos sentimos aqui na Tua casa, nesse lugar santo, nesse santuário. Sentimos que a Tua presença acolhe a cada um de nós. Recebe o nosso cansaço, recebe, Jesus, cada um de nós do jeito que a gente está. Mas nós pedimos, dai-nos mais o Espírito Santo, para entendermos e vivermos em tudo a Tua vontade. Abraça-nos nessa celebração que é tão importante, e que eu não perca nenhum momento para em tudo estar na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria fazer uma saudação inicial às irmãs que estão aqui. A gente tem um carinho, vocês sabem, né? O padre tem um carinho, um amor muito grande pelas irmãs de Santa Faustina. Não é esse o nome da congregação deles, não, mas a gente lembra pela Santa Faustina, e especialmente também pela senhora Úrsula, que veio lá da Polônia e fez questão de estar aqui conosco. Obrigado pelo carinho. Quando eu estive na Polônia, no santuário, ela me deu um presente lindo, que foi ir até a casa de São João Paulo II, e eu nunca vou esquecer esse gesto de amor. Então, eu queria dar meu abraço, meu carinho a vocês também. Meus amados, iniciamos hoje o período mais bonito da Igreja Católica, que é o início da Semana Maior, da Semana do Mistério Central, daquilo que nós conhecemos como o fundamento da nossa fé. Jesus, nosso Senhor, que hoje faz um movimento de nos convidar a estar com Ele. Ao entrar em Jerusalém, o movimento que nós percebemos de Deus não é aquele movimento de descida, mas é um movimento de encontro. Ou seja, o próprio Deus vem ao nosso encontro. Ele, e a gente sabe, principalmente pelo relato de Lucas, que ele precisava subir a Jerusalém, porque era o lugar onde os profetas morriam. Pois bem, hoje nós iniciamos então o Domingo de Ramos, e Deus quer falar conosco de 3 formas. E o padre quer olhar para cada um e dizer: talvez essa seja a homilia mais curta do ano, depois que nós tivemos o evangelho mais prolongado. Mas mesmo sendo curta, ela é carregada de sentido e de profundidade. Em primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs, nós percebemos que a igreja nos convida a adentrar uma estrada que pede profundidade, uma estrada que nos exige algo mais. E olhe para o padre. Você já percebeu? Quando o aniversário daquela pessoa que você mais ama, você não celebra de qualquer jeito. Você se prepara, há toda uma expectativa gerada, criada, que a gente vai corresponder. Você já percebeu quando a gente perde um amigo? Tudo se transforma. A atmosfera parece que fica preta e branca, não é verdade? Porque, queridos irmãos e irmãs, cada tempo pede de nós uma reação. Quem nunca experimentou a chegada de um sobrinho, de um neto, de um filho, que trouxe tanta riqueza, tanta alegria? Não é assim? Cada momento
da vida da gente vai pedir algo de nós. E o que a igreja e o que o tempo presente vai pedir de nós é profundidade. Coloque a mão no seu peito e diga comigo: Espírito Santo de Deus, eu não quero me distrair, mas eu quero me guardar, eu quero me preparar para adentrar uma estrada de profundidade. Ao longo de toda essa semana, menos euforia, mais silêncio, mais contemplação, mais oração. Olhe para o Padre. Vocês perceberam que o relato que acabamos de ouvir narrava pessoas que faziam gestos bonitos até. A Bíblia diz que eles arrancaram os galhos para acenar. A Bíblia diz que eles pegaram aquelas toalhas de seda caríssimas e colocavam por sobre o chão para que Jesus passasse. Há quem diga que tudo aquilo foi entusiasmo, mas o bem da verdade é que os ramos se secaram. Aqueles gritos empolgados se transformaram em gritos de desdém. Sabe o que Deus hoje quer falar a cada um de nós? Que mesmo estando na presença dEle, se nós não tivermos cuidado, a gente entra nesse mesmo movimento daquele povo que vibrou, que festejou, que celebrou, mas que por conta da falta de profundidade foi percebendo que o mistério foi se esvaindo, o mistério foi passando, mas eles não perceberam. No segundo momento, a liturgia quer nos ensinar sobre o mistério do Getsemane, o novo Adão. E aqui, minha gente, eu preciso dizer para vocês como é bonito perceber aquilo que acontecia em Jerusalém. Sabemos que era no monte, e quem vai hoje ainda em Jerusalém percebe que o Getsemane, ele é ainda um lugar muito cercado por oliveiras, que produz azeitona. Mas a Bíblia diz que assim que Jesus chega lá, ele se parece muito com a gente, porque ele começa a sentir uma tristeza. Em outras palavras, a gente sente tristeza também, sim ou não? O próprio Deus ficou triste. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Só que a Bíblia diz que isso foi muito, 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 muito além. Olhe para o Padre. A Bíblia diz que ele começou a suar, mas não foi qualquer tipo de suor. Foi um suor, ele começou a suar sangue. As pessoas que estão aí na salinha, você que está na sala de transmissão, você que está aqui do lado de fora, guarde isso no coração de cada um de vocês. A tradição antiga judaica fez um paralelismo sobre esse momento em que Jesus começou a suar sangue com aquilo que está escrito em Gênesis no capítulo 3, versículo 17. Como é que está escrito? Leia, compadre. Com o suor do teu rosto comerás o pão. Quando que acontece? Gênesis 3:17, logo depois do pecado original. Era uma consequência. Eles deixaram de ver a glória de Deus, deixaram de ter o cuidado de Deus por conta do pecado e precisariam viver com o suor do rosto. Qual é a ligação que tem então? Jesus também começou a suar sangue, mas ele não o fez em qualquer lugar. O local foi muito importante. Getsemane. E qual é a tradução de Getsemane? Lugar da prensa, lugar do esmagamento das azeitonas. No sentido mais profundo, Jesus sobe ao Getsemane para ser literalmente prensado pela dor. No sentido mais profundo, nosso Senhor foi esmagado. Assim como depois da prensa, a azeitona faz escorrer o azeite, de nosso Senhor, que foi prensado, faz com que seja derramado sobre a humanidade um sangue, não um azeite, um sangue que tem um poder curativo, um sangue que tem um poder de salvação. A cada um de nós guardamos agora
não uma imagem poética, mas uma imagem real de que Jesus sofreu e de que Ele continua a sofrer. Ele foi prensado. E por fim, queridos irmãos e irmãs, no número 3, nós imaginamos que a liturgia quer fazer com que cada um de nós possa entrar no mistério e permanecer com o Senhor. Entrar no mistério porque, olhe para o Padre, todos nós, em alguma medida, nos identificamos com o que a Bíblia diz. Algumas vezes, somos generosos, como Cirineu, que ajuda a carregar o peso da vida do outro. Em outros momentos, a gente é mais silencioso, somos mais silenciosos, como a Virgem, que foi até o fim. Em alguns momentos, a gente manifesta aquele amor verdadeiro, como de João, que sofre calado, não diz uma palavra, mas está sempre perto. Queridos, a gente também corre o risco de fazer como aquele resto dos discípulos que não se importaram. A liturgia faz com que a gente adentre esse mistério. E aqui a gente não quer escolher ou a gente não quer julgar qual personagem seremos. Mas o que fica no nosso coração, e aqui o padre termina a homilia, o que fica no nosso coração é o pedido de Jesus. Eu preciso que você fique comigo por um instante. Ficai aqui e vigiai comigo. A gente pode acolher esse pedido de nosso Senhor. A gente pode dizer: Jesus, na minha simplicidade, conta comigo. Para ao longo dessa semana, eu vou estar lá no meu trabalho, mas eu vou estar com meu coração contrito. A agitação de tudo que estiver acontecendo lá fora não vai mexer aqui dentro a tal ponto de que eu perca o fio condutor do teu mistério. Em outras palavras, mesmo com a vida que a gente precisa viver, com a realidade de trabalho, nós vamos ficar aqui com o Senhor e vigiar com Ele. Amém, minha gente? Por isso eu quero convidar você a fechar os olhos, e eu termino essa mensagem abençoando cada um de vocês. Feche seus olhos. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqui nessa igreja, aqui no pátio, na sala, ou você que está em casa acompanhando a transmissão. Receba o consolo de Deus, mas acima de tudo receba o Espírito Santo, para que você caminhe com profundidade. Olha, não é tempo de ser superficial, é tempo de profundidade, de amizade verdadeira com Jesus, de seguir os passos daquele que foi prensado como azeitona foi Jesus. Nós guardamos aqui o nosso compromisso em ouvir o teu pedido. Nós vamos permanecer com o Senhor, nós vamos vigiar com o Senhor. Ao longo de toda essa Semana Santa, o Senhor terá um coração amigo que vai te acompanhar, um ombro como o de Cirineu, que vai dividir com o Senhor o peso da dor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai,